Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e neste canal eu gravo resenhas literárias e falo sobre livros. Mas neste vídeo eu venho gravar um conteúdo um pouco diferente. Eu irei falar sobre como eu fiz para desenvolver o hábito da leitura. Eu acredito que seja algo que muitas pessoas já tentaram fazer em algum momento da sua vida e tiveram muita dificuldade. Algumas felizmente conseguiram, outras não conseguiram. E isso aconteceu inclusive comigo. Eu comecei a ler já ali próximo da minha fase adulta. E ainda assim, não ler com regularidade, apenas ler. Meu primeiro livro eu li com uns 16, 17 anos de idade. E eu lia sazonalmente. Então, às vezes eu lia, às vezes eu não lia. Às vezes eu lia muito durante 1, 2, 3 meses em sequência. Aí, passado esses 3 meses, eu passava 7, 8 meses sem ler absolutamente nada. E a minha vida ia seguindo assim. E eu percebia a importância da leitura e ainda assim não conseguia acrescentar este hábito na minha vida. E em determinado momento eu de fato virei uma chave e decidi que eu leria de uma forma continuada. Isso aconteceu há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás. E desde então eu realmente comecei a ler com uma boa regularidade. Hoje eu leio em média 2 livros por mês, mais ou menos, uns 24 livros por ano. Esse número, claro, pode variar, mas é o que eu leio, é o que eu me proponho a ler todos os anos desde então. E não foi uma tarefa fácil colocar essa rotina de leitura, e de início, isso é muito importante, também eu não estabeleci um número tão alto, porque nós precisamos ser realistas com os nossos objetivos. Então eu venho aqui neste vídeo contar para vocês o passo a passo sobre como eu fiz para conseguir de uma vez por todas, me tornar um leitor contínuo, um leitor que sempre estará ali com um livro, estará sempre se informando. Eu espero poder ajudar vocês de alguma forma. De imediato, uma coisa que eu acho muito importante é nós entendermos alguns dos benefícios da leitura. E eu não vou falar isso de uma forma técnica. Eu não vou dizer coisas que eu pesquisei, que eu me informei para trazer para vocês. Aqui eu estou falando sobre a minha experiência. Então, na minha experiência, a leitura trouxe inúmeros benefícios. Dentre eles, claro, o mais padrão e básico de todos, que é o acesso a mais conhecimento, a mais informações. Hoje eu me considero uma pessoa que sabe muito mais do que ontem, isto porque hoje eu me esforço para estudar mais do que ontem também. Então, quanto mais você estuda, mais você sabe, mais você aprende. Correto? Além disso, a leitura me tornou uma pessoa muito mais confiante. Isto porque, hoje em dia, por ter já estudado sobre muitas coisas, por já ter visto muitas informações, por já ter estudado até sobre linguagem corporal, sobre comunicação, sobre desenvolvimento pessoal e vários outros temas, eu consigo entender um pouco melhor como o meu corpo funciona, como minha mente funciona. É claro que eu não sou um especialista, mas eu sei o básico. E isso me ajuda a poder me sentir mais confiante, a agir com mais confiança, a não temer situações que antigamente eu via como arriscadas e por isso eu não participava dessas situações. E hoje simplesmente eu encaro porque eu percebo que é um medo que está na minha mente e que muitas vezes é irracional. Então não tem por que eu ter medo de várias coisas. E aí eu simplesmente me tornei mais confiante e eu agradeço muito a leitura por isso. Além do que, conforme eu comecei a ler, eu provei para mim mesmo que eu sou capaz de fazer algo que eu não fazia desde o início da minha vida. Ou seja, não é a minha vida que me comanda, eu comando a minha vida. Pelo menos em alguns sentidos. Então a leitura ela me trouxe esse benefício também. Ela melhorou meu networking, ou seja, as pessoas à minha volta, as pessoas com quem eu convivo. Eu comecei a selecionar melhor essas pessoas. Hoje eu gosto de ter amizades, ter proximidade com pessoas que têm objetivos similares com os meus, pessoas que também estudam, pessoas que também têm objetivos na vida, e isso é muito relevante. Ela melhorou, como eu disse, a minha comunicação. Então, conforme você vai lendo, você vai aprendendo novas palavras, você vai melhorando o seu vocabulário, você vai tendo mais coisas para falar, então você não tem a necessidade de ficar em silêncio, porque você tem um arcabouço de informações imenso na sua mente. Então você está sempre se comunicando, sempre passando
o que você tem. Até porque, como diz o Mário Sérgio Cortella, existem duas coisas na vida que, se você economizar, você perde. Uma delas é o amor e a outra é o conhecimento. Portanto, a partir do momento que você recebe o conhecimento através de um livro, seja ele qual for, se você não compartilhar aquilo que você aprendeu, você está perdendo. Então, você compartilha. Por isso é importante ter um networking com pessoas que gostam de aprender. Não precisam ser pessoas extremamente cultas, não precisam ser pessoas formadas academicamente, não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que queiram melhorar, pessoas que queiram aprender. Então, esses são apenas alguns dos benefícios da leitura na minha vida, certo? Tenho certeza que, se vocês adquirirem este hábito, vocês terão muitos desses benefícios e alguns outros também que eu não citei. Enfim, alguns em maior proporção, outros em menor proporção. E agora vamos ao foco do vídeo mesmo, que é como eu aprendi. Aliás, aprendi não, desculpa. Como eu desenvolvi o hábito da leitura. O que eu fiz para deixar de ser a pessoa que lia durante um tempo e parava e me tornar a pessoa que lê sempre, lê de forma contínua. Está sempre aprendendo, sempre se formando, sempre se aperfeiçoando. Então existem alguns passos. Dentre eles está o desenvolvimento da própria disciplina em si. Em determinado momento eu entendi que eu não sou uma criança, eu não sou um adolescente, e eu simplesmente preciso fazer algumas coisas que às vezes eu considero desconfortável. Existem coisas que são desagradáveis para o nosso cérebro porque consomem energia, e a leitura é uma dessas coisas. Mas eu desenvolvi a disciplina e percebi que não é porque meu cérebro não quer fazer que eu não vou fazer. Mesmo meu cérebro não querendo, eu faço porque é benéfico para mim. Então isso não se aplica apenas à leitura. Essa disciplina eu desenvolvi para atividades físicas, essa disciplina eu desenvolvi para beber água, para alimentação, para horário de acordar, horário de fazer cada atividade, para trabalho. Então essa disciplina você vai desenvolvendo e direcionando para vários setores da sua vida. E ela precisa ser desenvolvida. E isso, mesmo se você não quiser ser uma pessoa que leia. Eu quero ser uma pessoa que rende melhor no trabalho. Você precisa ter disciplina com algo. Eu quero ser uma pessoa que cuida melhor da minha casa. Você precisa ter uma disciplina ali para organizar a casa com uma certa regularidade. Então a disciplina ela é fundamental. Existe até uma frase do Robert Louis Stevenson que é a seguinte: todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos sentaremos para um banquete de consequências. Ou seja, você precisa entender que, independentemente do que você vai plantar, seja para o bem ou seja para o mal, você vai colher. E o que você investe no seu próprio corpo, na sua própria vida, daqui a 10, 20 anos, ele estará lá diante de você. Então, se você não investe em conhecimento, se você não investe em se cuidar, em nada disso, automaticamente, em algum momento, você vai perceber que a sua saúde não estará bem, você estará estagnado na sua zona profissional e, enfim, várias outras coisas que provavelmente te deixarão frustrados. Então, compensa você viver uma vida de progresso, uma vida de evolução, para lá na frente, ao sentar-se diante deste banquete, ter uma vida que te agrade, que te renda orgulho, correto? Mas para além da disciplina, uma coisa que é muito importante, inclusive tem um livro com este título, que eu não li ainda, mas irei ler em algum momento, eu não tenho ele aqui na minha estante, mas quando eu comprar eu lerei. É um livro pequeno e parece ser interessante. Mas o título deste livro já é autoexplicativo. Comece pelo porquê. Ou seja, poxa, eu quero ler, eu quero desenvolver este hábito. Mas Gustavo, por que você quer desenvolver este hábito? Poxa. Sei lá, é legal, né? Uma resposta meio rasa, né? Vai me fazer bem. Não é mesmo? É importante você entender o porquê você quer ler. Eu, por exemplo, quando eu decidi de fato que eu iria me tornar um leitor e não pararia nunca mais, foi quando eu olhei para a minha vida profissional
eu enxerguei que eu estava num trabalho que eu não queria e era meu segundo emprego, e eu já estava há 7 anos, mais ou menos, sempre trabalhando em empregos que eu não me sentia satisfeito. E eu já tinha, basicamente, eu não tinha concluído o curso, mas eu já tinha feito 90% da graduação de História. E eu olhei e falei, poxa, eu desisti do meu sonho, velho, de ser professor, desisti desse objetivo simplesmente porque eu não me sentia pronto por não conseguir absorver os conhecimentos. E História, ela exige muito isso de você, a gente estuda tudo basicamente, então eu me sentia muito limitado para esta área. E eu sempre aceitei isso, falei, sou limitado e já era, não vou me especializar. E assim, eu fiquei uns 3, 4 anos depois que eu terminei a graduação sem estudar. E aí, em determinado momento, eu olhei e falei, poxa, Gustavo, para de se ver como vítima e faça algo. E ali eu entendi, eu preciso estudar para aprender e ser um bom profissional. O ponto de partida foi esse. É claro que, diante disso, eu já consegui enxergar também vários outros benefícios que eu teria. Mas ali eu tive algo principal, é isso. Isso, por exemplo, na minha vida, mudará várias coisas, então eu quero. Então você precisa ter um objetivo significativo para que você melhore a sua motivação para estar lendo todos os dias. O objetivo, e não precisa ser um objetivo profissional, pode ser em várias esferas, mas precisa ter alguma coisa. Então pare, reflita, pense sobre o porquê você quer ler, tenha uma resposta fixa e de verdade, não é difícil achar um motivo. Então, se você fizer isso por 5, 10 minutos, você vai perceber que existem vários porquês para você ler, para você estudar, para você se informar, correto? Então vamos lá. Estabeleça um horário. Isso é algo muito importante. Eu sou muito adepto e tem um livro que fala sobre isso, está até aqui na minha estante. Esse aqui, O Poder do Hábito. Tem resenha aqui no canal, inclusive. E eu sou muito adepto do que é passado nesse livro, que é o seguinte. Desenvolver um hábito é algo desconfortável para o nosso cérebro. Diante disso, a gente precisa fazer isso em momentos onde nós estamos com o cérebro, com o corpo mais descansados. Então, diante disso, na minha percepção, o melhor horário para estudar é um horário matinal, é pela manhã, certo? Então, para desenvolver um hábito, e seja ele qual for, eu usei isso para academia, eu uso isso para água. Eu quero beber X litros de água por dia, eu já começo de manhã bebendo água. Por quê? Porque conforme você vai fazendo as coisas de manhã, você ainda está com mais energia para fazer coisas desconfortáveis. Se você deixar, por exemplo, para ler de noite, sendo que você não tem o hábito da leitura, dificilmente você vai ler. Você vai estar cansado, talvez você leia, mas você não vai absorver muito. Então depois você vai perceber que, poxa, você está lendo, não está absorvendo nada, não está valendo a leitura. Entendam? Então tentem, se possível, dentro da agenda de vocês, fixar um horário de manhã. Ah, mas eu entro no trabalho 7 horas da manhã. Tá, você sai que horas de casa? 6, tá? Você não consegue levantar em vez de 5h30, levantar 4h30, 4 horas? Porque assim, eu estou falando para estabelecer um horário de manhã, mas eu não estou dizendo que você tem que ler 2 horas de manhã. Não. Comece devagar. Inclusive, a outra coisa que eu ia falar também. Não estabeleça horários demasiadamente longos. Poxa, eu vou começar a ler e eu vou ler todo dia 1 hora. Cara, você talvez não consiga se você estabelecer algo assim. Estabeleça coisas palpáveis. Eu vou ler todo dia 20 minutos, mas eu vou ler todo dia, mano, sem errar. Todos os dias 20 minutos. E vai fazendo isso. E você vai ver que esses 20 minutos, de vez em quando serão 25, de vez em quando serão 30, mas serão contínuos. E isso lá na frente, dentro de um mês, não é lá na frente daqui a 10 anos, não. Dentro de um mês você vai perceber, poxa, tá sendo uma experiência legal, eu tô conseguindo me vencer. Aí você já vai começar a melhorar a sua confiança, porque você percebe que você consegue controlar a sua vida. Então, é um ponto muito importante a questão de estabelecer horário. É claro, isso vai de acordo com a sua agenda, mas eu acho importante estabelecer um horário fixo, de preferência de manhã, caso seja possível, e não coloque um horário muito extenso. Se for possível, eu preciso ler pelo menos 40 minutos por dia. Se puder fracionar 20, eu acho mais interessante, pelo menos no começo, tá?
mas o importante é ler pelo menos todos os dias uma vez, correto? Mesmo que seja pouco, mas leia. Escolha um tema que realmente você goste, você se interesse. Isso é muito importante, porque você nunca leu na vida, aí você pega para ler um livro que você não gosta, um tema que você acha maçante. Poxa, você não vai desenvolver o hábito da leitura desta forma, porque não vai ser algo prazeroso. Então, desenvolva o hábito da leitura com coisas que realmente você gosta. Eu basicamente comecei a ler com 2 tipos de livro. Eu acho que tem um terceiro que é muito válido, que eu não usei no começo, eu estou começando a usar agora, que são livros de ficção, a literatura em si. Esses livros eu não usei no começo, mas eu estou começando a ler agora. Mas por que eu não usei no começo? Porque eu entendi que eu era péssimo para imaginar histórias, cenários. Então eu li o livro ali, mas dificilmente ele me prendia. Então, nessa fase de adquirir o hábito mesmo, eu não usei ficção, mas eu acho que funciona para a maioria das pessoas. Se é uma pessoa que gosta de filmes, de histórias e tudo mais, eu acredito que você vai gostar de ler livros de ficção. Eu, no meu caso, eu li livros de 2 temas, né, principalmente. Um é a questão da minha área, né, como eu disse que eu comecei pelo porquê, eu percebi que era para minha profissão, então eu li muitos livros de história, só que aí que tem um macete. Eu não li livros de história difícil, com linguagem acadêmica, livros universitários e tal, não. Eu li livros de história escrito às vezes por jornalistas. Por exemplo, eu li muitos livros do Laurentino Gomes no começo. Por quê? Porque ele vinha com uma linguagem acessível, uma linguagem gostosa. Às vezes ele não ficava só em questões informativas, ele ia para um negócio mais pessoal de ter determinadas figuras. Então ele saía daquela mesmice e tornava uma leitura mais agradável. Então eu comecei a ler livros de história pelo Laurentino Gomes. Hoje em dia eu já estou no passo onde, por exemplo, eu estou começando a ler autores que escrevem de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais técnicas, mas que agora eu me sinto preparado. Se eu lá no começo tivesse começado por esses autores, muito provavelmente eu não teria dado continuidade. Então, escolha livros que você realmente vai se interessar por ler. E outro tema que eu li muito no começo, além de livros de história, eu li muitos livros de desenvolvimento pessoal. E por que livros de desenvolvimento pessoal? Eu acho que esse gênero é um dos que mais funciona. E por quê? Porque ele tem aplicabilidade. Então, quando você pega e você lê, por exemplo, O Poder do Hábito, e você começa a ver, poxa, mano, eu tô falando de mim mesmo, meu corpo funciona assim, meu cérebro funciona assim, cara. Que interessante, essa informação aqui, poxa, eu vou acrescentar essa informação na minha vida. Ou quando, por exemplo, você pega um livro que também tem aqui no canal, que é Comunicação Assertiva, da Débora Brum, onde ela fala sobre como você deve se comunicar, onde ela fala sobre comunicação passiva, sobre comunicação agressiva, enfim, ela fala sobre vários tipos de comunicação e como aperfeiçoar esses modelos. Você fala, poxa, caraca, tem várias técnicas, né? Poxa, pausa, respiração, ênfase, palavras que chamam a atenção, como por exemplo, tô aqui conversando, é importante tal coisa, a pessoa já presta atenção, então tem aplicabilidade. Poxa, vou usar. Então, livros de finanças, poxa, organizar meu dinheiro, funciona assim organizar meu dinheiro, então vou aplicar isso na minha vida. E você vai percebendo que as informações do livro de desenvolvimento pessoal, elas vão sendo aplicadas na sua vida, então automaticamente você sente ainda mais a questão do progresso, porque você está aprendendo e está praticando. É diferente, por exemplo, de um livro de história, que eu li também bastante no começo, onde não tem como eu aplicar uma Segunda Guerra Mundial. Aconteceu, está feito. Deve ler o período onde ocorreu, 39 a 45, eu sei que aconteceu ali, beleza, ok. Mas não tem como eu simular isso, correto? Agora não, quando eu leio um livro de desenvolvimento pessoal, eu consigo colocar a maior parte daquilo ali na minha vida. Então, eu não estou falando de livros de autoajuda, pessoal. Eu estou falando de desenvolvimento. Entendeu? Então, é isso. Eu acho muito interessante você escolher temas que te agradem. E isso vai de cada um, tá? Pode ser que o tema que te agrade seja ficção. E aí compensa testar, certo?
Acho interessante tomar cuidado com o tamanho do livro. Então, eu quero começar a ler. Vou começar a ler King porque eu gosto de terror. Que livro você pretende ler? Eu vou ler It, a coisa. 1000 páginas. É difícil. Começa por um menor, começa por Joyland. Também tem resenha aqui no canal. Um livro curto, bom do King. Amei o livro, muito bom. E muitos outros livros também que são muito bons. Enfim. E para fechar, isso foi muito importante na minha vida e casou as coisas, porque eu estabeleci essa ideia de que eu ia ler e passado algumas semanas eu conheci uma pessoa e isso me ajudou muito. E o que eu estou falando? Eu estou falando justamente no networking. É importante você ter com quem conversar sobre os livros que você está lendo. Não leia e guarde só para você e reserve isso só para você e não compartilhe com ninguém. Independentemente do trabalho onde você estiver, sempre vai haver pessoas com as quais você pode conversar sobre livros. Eu já trabalhei durante 5 anos em metalúrgica, acho que as pessoas aqui não sabem. Trabalhei durante 3 anos e meio no mercado. E em todos os lugares eu encontrei pessoas que pudessem conversar comigo sobre livros. Via de regra, nenhuma lia tanto quanto eu. Né? É claro que nessas épocas também eu estava naquele período onde eu lia pouco. Mas na metalúrgica, no final do período em que eu trabalhei lá, eu já lia bastante. E eu tinha um colega ali, é claro que não era toda a equipe, mas eu tinha um colega que eu falava, poxa, dá para conversar. Eu ia lá e conversava com ele. Por quê? Porque conforme você lê e você tem com quem compartilhar, você acaba sentindo que você de fato absorveu a informação do livro. Então você lê sobre tal coisa, você chega e compartilha com seu colega. Você fala, poxa, que bacana, eu tive o que conversar com ele e eu extraí do livro. Então você sente um avanço maior. E aí eu acabei conhecendo algumas semanas depois de começar a ler de forma continuada, né? Uma pessoa também que se tornou um amigão meu, que é o Leandro. Inclusive é inscrito aqui no canal. Ele tem uma vida meio agitada, ele não acompanha todos os vídeos, mas se ele ver, um abração. E ele foi muito importante nesse processo. Por quê? Porque eu lia e a gente tinha muito assunto em comum. Ele é formado em psicologia, ele gosta muito de história. Eu sou formado em história e eu gosto bastante de psicologia. Então a gente ia compartilhando conhecimento, conversando. Às vezes ele mandava um artigo, eu mandava um artigo para ele mandava um vídeo, eu mandava um vídeo. E assim indo. E é importante, por quê? Porque você não se sente sozinho. Você se sente pertencente a um grupo de pessoas com aquele objetivo, aquele intuito. Então tente fazer amizades com pessoas que têm esse mesmo objetivo. E isso funciona para qualquer coisa, isso funciona inclusive para atividade física. Se você quer começar a fazer academia, tente ter amizade com pessoas que fazem academia. Isso são coisas básicas. Cuidado com o seu ciclo social, são coisas básicas. É claro que você não precisa se desfazer da sua amizade nem nada. Você vai começar a ler, você não vai mudar quem você é. Mas é importante você ter ali uma pessoa para compartilhar as informações. E só para ressaltar, eu acho importante, tudo isso que eu falei nesse vídeo é a minha experiência, a experiência do Gustavo Ferreira. Gustavo Ferreira, quando começou a ler, ele fez esses processos e isso me ajudou a criar de fato este hábito. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Foi muito bom para mim poder compartilhar isso com vocês. Eu acho que até é muito interessante para quem já é inscrito no canal, que consegue acabar me conhecendo melhor, né? Já souberam com as coisas que eu trabalhei, já souberam a minha formação, enfim. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deem um like, comentem. Contem também a experiência de vocês. Se faltou alguma informação aqui sobre algo que pode ser útil no desenvolvimento do hábito da leitura, deixem aqui no comentário também, que vai ajudar outras pessoas. Talvez me ajude, talvez seja uma técnica que eu nem uso. Por exemplo, eu não falei sobre anotações, mas é algo importante. Eu não falei sobre várias coisas, mas existem várias formas de otimizar esse processo, né? Eu falei sobre as partes mais básicas e que eu considero mais relevantes no primeiro momento, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like. Vejam as resenhas dos livros que eu citei se interessarem a vocês. E é isso, até a próxima e um forte abraço.